Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E decidi trazer um vídeo aqui no canal onde eu estou sentada no chão da forma mais simples possível para falar sobre 2024. E que ano foi este? Isto é uma agenda, mas que virou para mim um caderno em 2024 e que tem então aqui os tópicos do que é que... Não sei se eu apontei tudo, mas daquilo que eu acredito que aconteceu de mais importante em 2024. Este vídeo é um vídeo extremamente intimista, que não é tanto o tipo de vídeo que eu costumo trazer aqui para o canal, não hoje em dia, mas achei importante terminarmos o ano de uma forma mais pessoal, íntima. Coisas positivas de 2024, nem tudo é mau. Eu iniciei o meu Botox. Gente, eu comecei a fazer Botox em junho de 2024 e eu começo já por aqui porque acho que de todos os temas que eu tenho para vos falar é o mais leve, portanto o mais divertido e o mais bonito também. Eu já queria fazer Botox há algum tempo, eu comecei a ter... isso já foi um vídeo aqui no canal que entretanto depois eu apaguei, mas porque eu sou estúpida. Mas eu tive envelhecimento precoce diagnosticado aos 22 anos de idade e uma das coisas que nunca eu consegui resolver foi as minhas linhas de expressão aqui da testa, que vocês agora não conseguem ver, porque eu estou esticada, gente. Como se eu tivesse um filtro aqui. E então eu decidi fazer a aplicação de Botox. Eu já tinha feito ácido hialurónico nos lábios depois do meu filho nascer, fiz a experiência, gostei muito, depois não voltei a fazer, portanto neste momento não tenho mais nada. E percebi que o Botox era uma coisa que me incomodava, que o Botox não, que as minhas rugas de expressão eram uma coisa que me incomodavam de facto, então eu fiz em duas zonas, que é aqui, testa, e esta zona aqui, que eu achava que era só uma zona. A técnica explicou-me que são duas zonas diferentes. Não senti dor, já foi a segunda vez que eu fiz, portanto eu fiz em junho a primeira vez e fiz agora em dezembro, tem, sei lá, início de dezembro, fim de novembro, acho que foi fim de novembro que eu fiz. Vou fazer o retoque fim de dezembro, porque aqui eu sempre preciso de fazer muito reforço, que é uma zona em que eu mexo muito, para cima já não consigo mexer as sobrancelhas. Adorei, não doeu nada, fiz sem anestesia e vou colocar então as fotos do antes e do depois. O depois é este, né? Mas pronto, tem aqui a foto do antes para vocês verem e também a foto do após, portanto, da primeira vez que eu fiz. Não acho que me dure muito tempo, mas confesso que é um dinheiro que se eu puder sempre gastar, Botox é uma coisa que para mim é importante. Pronto. Portanto, em 2024 iniciei os meus procedimentos estéticos com Botox, foi o único que eu fiz. Voltei também a fazer depilação a laser, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, desde antes de ter o meu filho. E agora vamos então passar para temas mais profundos do que estética. Se bem que é super importante também. O meu início de o meu fim de 2023 foi um ano... Eu vou dividir por categorias, ok? Minha gata está louca aqui. O meu fim de 2023 foi um ano que a nível financeiro foi um ano muito bom. Portanto, no fim de 2023 eu consegui ter um bom pé de meia guardado. E tínhamos então projetos muito grandes para 2024. Tínhamos então projetos grandes a nível financeiro para 2024, porque é isso que acontece quando vocês já atingem um patamar e acham que a coisa vai melhorar mais ainda no ano seguinte, só que a vida surpreende-nos. Então, logo no início de 2024, portanto, eu faço anos dia 12 de janeiro, nós fomos viajar no dia 12 de janeiro e logo a seguir, eu penso que dia 14 ou dia 15 de janeiro, o nosso carro variou. E estamos a falar de um carro que era novo, portanto tinha sido uma conquista nossa do ano anterior, exatamente do ano anterior, em janeiro também, e era um carro de trabalho. O meu namorado precisava do carro para trabalhar, foi exatamente por isso pelo qual nós trocamos o nosso carro antigo pelo carro novo, e em 14, 15 ou 16 de janeiro, como eu vos estava a dizer, o carro variou e foi tipo... Gente, foi bizarro, porque o carro praticamente explodiu. Portanto, tudo que era a nível de motor,
eu percebo zero de carros, mas posso-vos dizer que foi um absurdo o valor do concerto que nós pagamos e nós esperamos 1 mês e meio ou 2 meses pelo retorno do carro, porque o carro teve que ser todo desmontado, montado novamente, esperar peças chegarem. Depois o carro teve que ser todo desmontado novamente, porque depois de já ter sido tudo trocado, o carro não funcionava de todo, havia coisas que estavam erradas, o carro tremia igual a um trator, teve que ser todo desmontado novamente. E eu não sei se vocês têm noção do que é desmontar um carro. Eu não tinha noção, mas é bizarro. Então, para além de todo o gasto absurdo que nós tivemos com o carro, absurdo, foi o facto de que, obviamente, o Bruno ficou 2 meses sem trabalhar e ele foi trabalhando com carros alugados, mas o retorno era praticamente nulo. Para além da complicação de ter que trocar de carro, de ir buscar carro alugado, devolver o carro, honestamente não compensou. E todo o desgaste económico que nós tivemos também com aluguer de Ubers, porque eu moro muito longe do centro da cidade. Não é longe quando nós temos um carro, mas acaba sendo bastante longe quando não temos. E a nível de transportes, tem uma péssima acessibilidade de transportes. Portanto, nós gastamos um absurdo também de Uber, principalmente porque foi muito tempo, não estávamos a falar de uma semana ou 2, foi um absurdo. Em relação a isso, então, posso-vos dizer que só em março é que nós voltamos a ter o carro de volta e o carro até hoje não voltou a ser um carro em condições, portanto é um carro que constantemente nos dá problemas. Neste momento que eu estou a gravar para vocês, o carro está no mecânico, nós estamos com um carro substituto. E desta vez foi para o mecânico por iniciativa nossa, para compor tudo o que tem para compor, porque nós queremos vender o carro. Não é mais o nosso objetivo manter aquele carro, até porque ele tem uma prestação alta, sendo que nós não precisamos daquele carro mais, porque o Bruno não trabalha mais na área que ele trabalhava e, portanto, ele mudou de trabalho em meio de 2024, o que foi uma grande conquista para nós também, apesar de ele ter um salário mais baixo hoje em dia, é um salário mais certo. E que nos dá menos dor de cabeça, com um horário mais fixo, que lhe permite estar mais presente a nível familiar e, portanto, foi uma grande conquista de 2024, mas que só aconteceu a meio de 2024. Na mesma altura em que o nosso carro estava avariado, a minha cadela é internada de urgência. Eu começo, para quem não sabe, eu tenho uma pastora alemã que tem cerca de 9 anos e até o momento ela nunca teve nenhum problema de saúde. Mas do nada comecei a ver algum comportamento nela que não era muito comum. Ela bebia demasiada água, fazia muito xixi também. Inicialmente achamos que era uma infecção urinária e depois viemos a perceber que ela precisava de uma cirurgia de urgência porque estava com um monte de quistes nos ovários. Então ela foi toda operada de urgência logo nesse dia. E entre cirurgia e internamento e medicação, a cirurgia dela ficou à volta dos 1.700 euros. Não posso precisar... Eu não posso precisar o valor exato, mas foi à volta dos 1.700 euros. Mas no fim, ela ficou bem, está ótima até o momento. Isto tudo para vos dizer que entre o Bruno ter ficado sem trabalhar 2 meses, conserto do carro, cirurgia da cadela, despesa em Uber, despesa, enfim, de 1000 coisas, basicamente nós destruímos grande parte do dinheiro que nós tínhamos de parte. E acabou desestruturando toda a nossa economia e, enfim, foi um ano financeiramente péssimo para nós, principalmente até metade do ano. Aliás, foi sendo ao longo do ano, porque o carro foi sempre dando problemas de conserto, portanto, eu acho que não teve mês nenhum que em 2024, que nós não, tirando o mês de novembro agora, mas que agora em dezembro vai compensar pelo triplo, não houve mês nenhum em 2024 que o carro não precisasse de alguma coisa e de algum conserto. Então, eu vou então passar já às partes das conquistas financeiras de 2024. Eu não vou me alongar super sobre isso aqui, porque tenho um vídeo só sobre
dinheiro, investimentos e projetos para 2025 que eu quero gravar para vocês, mas basicamente eu acho que eu nunca fui uma pessoa que ligasse muito a dinheiro e nunca fui muito ambiciosa. Confesso que o Bruno é muito mais que eu e isso me lixou a vida inteira. Nós estamos habituados a não falar sobre dinheiro, a não ser ambiciosos, a ter alguma raivinha de quem se importa com dinheiro, e eu também era assim, aliás era muito, e mudei totalmente o meu mindset. Em 2024 me vi numa situação em que só eu ganhava para casa e eu não queria baixar o nosso estilo de vida, até porque eu tenho um filho, portanto hoje em dia eu pagava 300 euros de AMA na época que aconteceu isto com o nosso carro. E hoje eu pago quase 400 do infantário dele, portanto nem sequer era uma opção para nós não pagar esse tipo de coisas, ou não pagar todo o valor da casa, ou diminuir. Para mim não fazia sentido, eu não queria que o meu filho passasse nenhum tipo de dificuldade. E portanto acabou que coincidiu com o facto de eu ter começado a fazer novos serviços no meu gabinete. E isso me rentabilizou muito, muito bem o meu trabalho. Eu praticamente dobrei o meu salário. Para quem não sabe, eu sou nail designer. Hoje em dia eu sou nail designer que também atuo na área das limpezas de pele e do lifting de pestanas. Eu já faturava bem, este ano foi incrível e tenho grande esperança que 2025 seja muito bom também. Depois eu tive também algumas oportunidades de trabalho a nível de produção de conteúdo, portanto no Instagram, aqui no YouTube eu não faturo, mas eu tive algumas oportunidades então de parcerias no Instagram que ou me permitiram poupar dinheiro, pronto, que também foi algo positivo para mim. Vou me alongar mais sobre isso então no vídeo só sobre dinheiro. Contra todas as probabilidades, eu iniciei-me na área dos investimentos, gente. E quem ouvir isto já acha que eu sou uma grande investidora. Gente, eu sou uma investidora super pobre, tá? Portanto, eu tenho pouquíssimos investimentos a nível de... Ou seja, eu tenho alguns investimentos a nível de quantidade, mas eu tenho pouco dinheiro investido. Até porque este ano não me permitiu investir muito dinheiro. Mas eu fui estudando os investimentos ao longo do ano e eu comecei a investir cerca, tipo, ali, outubro. Portanto, de outubro até agora já fiz alguns investimentozinhos a sério, e vou também partilhar isso lá no vídeo. Consequentemente, para poder iniciar os meus investimentos e também me organizar melhor financeiramente para que eu não voltasse a ter uma situação de quase desespero como foi no início do ano, eu tornei-me uma pessoa muito mais organizada financeiramente, que também vou partilhar isso no outro vídeo e que foi provavelmente uma das maiores conquistas de 2024. Aliás, tudo a nível financeiro foi uma grande conquista, tudo positivo, né? Foi uma grande conquista a nível pessoal de 2024, porque eu não era uma pessoa virada para essa área. E aqui entra também a parte pessoal. Eu aprendi a dizer não. E porquê é que isso também entra na parte financeira? Eu sempre fui uma pessoa que, apesar de não ser ambiciosa, eu era uma pessoa poupada. Então eu fui tendo sempre algum dinheirinho de parte, até porque eu vivia sozinha desde os 18 anos, portanto para mim era importante, sempre fui consciente de que a qualquer momento podia arrebentar um cano em casa, que não sei o quê. Portanto, eu nunca guardei grandes quantias e podia tê-lo feito. É um grande arrependimento meu a nível financeiro. Mas eu sempre guardei algum dinheiro caso eu precisasse, porque eu nunca fui mulher para pedir absolutamente nada a ninguém. No momento que eu decidi sair de casa da minha família e começar a morar sozinha, eu tinha a certeza que eu não ia pedir um euro emprestado a ninguém. À medida que eu fui crescendo enquanto pessoa, eu fui-me rodeando de algumas pessoas que se aperceberam que eu tinha essa qualidade, digamos, e que elas não tinham e foram-me pedindo dinheiro emprestado. E eu não falo isto de toda a gente. Tem pessoas, tem uma pessoa ou outra muito próxima de mim que sabem que podem me pedir dinheiro emprestado e está tudo bem, porque são pessoas que não estão lá para mim só no momento
em que querem me pedir dinheiro emprestado. Mas eu acabei percebendo este ano, já era uma questão que vinha de anos anteriores, que, primeiro, a partir do momento que eu me juntei, as pessoas associaram que eu tinha um suporte financeiro maior, porque eu já não estava sozinha. E a realidade é que eu já tive muito mais dinheiro e um suporte financeiro muito maior, pessoal, quando eu morava sozinha do que desde que eu me juntei, porque a realidade é que desde que eu me juntei aconteceu um monte de cagada financeira na nossa vida, que não foi culpa de nenhum dos dois, mas que eu acabei sendo o suporte. Mas na cabeça de algumas pessoas eu estaria muito mais apoiada financeiramente e, portanto, isso foi-lhes permitindo e abrindo uma porta para que me pedissem dinheiro emprestado constantemente. E eu sempre emprestei porque, felizmente, eu nunca passei dificuldades na vida. Eu passei alguns apertos, mas eu não passei dificuldades na vida e eu não quero que ninguém à minha volta passe essas dificuldades. Então, para mim, era fundamental que se eu posso emprestar, eu vou emprestar. E aposto que desse lado vocês estão a achar que as pessoas não me devolveram o dinheiro, mas é mentira. Todas elas me devolveram o dinheiro. No entanto, eu cansei de emprestar. E isso era uma coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir. E em 2024 eu consegui agora, final de 2024. Porque o que é que acontece? Eu sempre emprestei dinheiro tentando ter conversas educativas com as pessoas. Porque eu sabia onde as pessoas falhavam para não conseguirem guardar dinheiro. Estamos a falar de pessoas que ganham mais do que eu, gente. Não estou a falar de pessoas que de repente perdem o emprego. Não só eu fui ignorada e ok, cada um faz o que quer da sua vida, como eu comecei a ouvir algumas bocas, como eu comecei não, eu sempre ouvi algumas bocas dessas determinadas pessoas de tipo, porque tu trabalhas imenso, porque tu atendes clientes até tarde, nossa, tu foste trabalhar um domingo. Gente, eu trabalho muito para chegar no patamar de salarial onde eu cheguei. Eu trabalho muito para hoje em dia me gabar de ter uma carteira de clientes super fiel que estão comigo há 10 anos. E eu percebi que exatamente essas pessoas que me pediam dinheiro emprestado eram as pessoas que não me viam como um exemplo. Entendem? Que tipo, só viam o facto de que eu tinha dinheiro de parte. Mas não percebiam nem davam valor ao facto de eu ter o dinheiro de parte e o porquê. Tem muitas manhãs de domingo que eu me levanto para ir trabalhar enquanto o meu filho está a dormir, porque não é porque eu preciso daquele dinheiro necessariamente, é porque eu não quero perder aquelas clientes. E então, se eu já não tive mais lugar para as enfiar durante a semana, sim, eu vou atender essas clientes de manhã. Para poder aproveitar o resto da tarde de domingo com o meu filho e ele nem dar pela minha falta enquanto ele está a dormir e eu vou tipo de madrugada atender os clientes. E isso começou a me irritar. Sabem, os comentáriozinhos enquanto eu de facto trabalhava de verdade. Eu fui vendo que as pessoas não se organizavam minimamente, faziam a vida delas e eu estou pouco cagando, e depois na hora que tinham que pagar contas, elas me mandavam mensagem só para me pedirem dinheiro e cagavam para mim durante um mês inteiro ou 2 meses inteiro, e pessoas que eu considerava minhas amigas. Então eu falei não. E foi o não mais profundo e bem dado da minha vida e sincero e com zero arrependimento. Gente, eu amei ter dado não e darei não para o resto da minha vida com pessoas que de facto merecem os nãos. Portanto, essa é uma das conquistas de 2024. Em 2024 eu iniciei o ano com uma autoestima na fossa. E quando eu falo uma autoestima na fossa, não falo só fisicamente. Eu me sentia mãe, eu me sentia velha, eu me sentia desgastada, eu me sentia cansada, eu sentia que a minha vida tinha parado, eu sentia que também não estava bonita, eu sentia que não estava sendo capaz de cuidar da minha saúde, de cuidar de mim, de fazer alguma coisa que eu gostasse de fazer. E eu iniciei 2024 com o meu relacionamento por um fio. 2023 foi um ano muito pesado para nós enquanto casal. Desde que o Gustavo nasceu, foi um ano pesado para nós enquanto casal, com altos e baixos. Também falarei disso num vídeo, porque as pessoas têm muita ideia que quando nasce um bebê, o casal fica mais unido e não fica. E eu vinha de uma história de amor incrível e de um relacionamento incrível e de repente eu vi as coisas quase desmoronarem na minha frente.
eu fui perdendo a vontade de me empenhar no relacionamento e em 2024 eu iniciei o ano não triste, mas assim, e foi na virada do ano, gente. Eu iniciei o ano muito mais fria, muito mais desligada e me magoando muito menos. E isso foi bom para o meu relacionamento, porque eu acho que foi mostrando ao Bruno que eu já tinha dado tudo para manter o nosso relacionamento maravilhoso no ano anterior e talvez ele não estivesse dando tanto. E portanto em 2024 meio que eu me retirei para permitir que ele desse mais. E isso só foi possível porque eu me amei de novo. Eu consigo hoje perceber que em 2023 não foi só tristeza por estar a ver o meu relacionamento mudar, mas foi alguma dependência emocional, sabem? De tipo, porra, tinha um projeto de criar meu filho com os pais juntos e de repente em 2024 eu coloquei na minha cabeça só, eu tenho que ser feliz por mim e se isto precisar terminar, vai terminar, mas eu estou em primeiro lugar. Me valorizei muito enquanto mulher e automaticamente também percebi o quanto eu sou uma mulher bonita, voltei a treinar, amei meu corpo pela primeira vez e, gente, não estou na melhor forma física da vida, mas também acho que não estou nada mal. Mas eu sempre fui muito exigente comigo porque eu sempre fui magra geneticamente e eu sempre quis ter um corpão. E quando eu atingi um corpinho, não um corpão, mas quando eu atingi um corpo que eu gostei muito, eu engravidei. E automaticamente eu fui perdendo massa muscular ao longo da gravidez. Quando tive meu filho, eu perdi todo o peso que eu tinha ganho na gravidez, que foram apenas 9 quilos, mas eu estava flácida, eu estava com muito mais celulite, o meu corpo não estava igual, minha barriga não estava igual. E eu acabei deixando de treinar, me desligando dessa parte toda que para mim é essencial. E eu não conseguia me olhar no espelho, porque é muito mais difícil quando vocês já atingem um corpo que vocês gostaram muito e de repente andam para trás. E hoje eu estou muito feliz pelo corpo que eu tenho de novo, que para muita gente pode ser uma futilidade, mas eu acho super importante. Não consigo nem compreender como é que não é para 100% das pessoas. E não só o facto do corpo, mas o facto de eu ir treinar quase todos os dias e ter esse momento para mim foi uma grande conquista em 2024. Para além de terminar, então, amizades que estavam comigo, talvez por algum interesse, não sei se estavam comigo por algum interesse, na verdade, porque também não sou multimilionária, mas que se lembravam de mim só quando dava jeito, e que é um tipo de amizade que não entra nos meus padrões de amizade. Eu terminei também uma relação de amizade de anos, porque eu precisava de me afastar de algo que... Sabem quando vocês crescem? Isto acontece em relacionamento amoroso e às vezes familiar e também de amizade. Quando vocês crescem junto de alguém e entretanto, por experiências de vida, por pensamentos, as duas pessoas acabam se afastando muito daquilo que inicialmente as uniu. Foi o caso que eu tive com a minha melhor amiga durante anos. Eu acho que nós nos conhecemos numa época muito sensível da nossa vida. As duas gostávamos das mesmas coisas, tínhamos tido experiências muito semelhantes com coisas muito tóxicas. Vivíamos, depois ao longo da vida fomos vivendo relacionamentos tóxicos também, enfim, uma vida não muito saudável e não muito feliz, digamos assim. E isso nos uniu muito e tivemos um relacionamento de amizade muito bonito. Não sei hoje a opinião dela, mas continua sendo uma memória muito boa da minha vida e uma pessoa que teve, de facto, um lugar muito importante para mim. E isso, eu não sou desleal às coisas que eu vivi. Mas em 2022, quando eu engravidei, ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela também, e eu também passei por esse momento muito difícil, porque para mim a gravidez foi um momento provavelmente
dos piores momentos da minha vida. E ela sabia disso e eu não senti grande apoio. Consigo perceber também que talvez ela não estivesse capaz de me dar esse apoio, só que eu esperei que um dia as coisas voltassem a ser como eram antes. Então eu fui levando a amizade, e acredito que ela também foi empurrando a amizade com a barriga até 2024, porque de facto não queríamos nos separar, não queríamos nos desligar uma da outra. Mas a realidade é que eu guardei mágoas que não consegui desculpar e também não quis. E acredito que ela também tem alguma mágoa em relação a mim, só que não foi capaz de a falar comigo. E isso foi nos afastando no nível em que ela já não contava coisas pessoais da vida dela para mim, ou contava quando já todo mundo sabia. E eu sabia, tipo, eu conhecia, então eu sabia de coisas que quando ela me contava eu já sabia que estavam acontecendo. E isso foi o que me feriu mais. Então, em 2024, eu tive uma conversa com ela. Acho que ela não compreendeu, mas foi provavelmente uma das decisões mais definitivas e difíceis de 2024, em que eu pensei muito antes de tomar. E tomei porque ela não era a única pessoa naquele momento que para mim fazia sentido cortar a ligação. Eu tinha outra pessoa da minha vida também, ou seja, que eram os dois pilares da amizade da minha vida que me falharam quando eu achei que foi muito injusto falharem comigo, e decidi me afastar. E isso foi duro para mim porque eu achei que, primeiro, que em algum momento eu poderia estar a ser injusta, e em segundo, que o que acontecesse na minha vida dali para a frente, eu não teria uma estrutura de amizade, nem do lado nem do outro, porque eu tinha-me afastado e está tudo bem, porque na verdade eu já não estava tendo essa estrutura, só que eu não tinha entendido. Eu já estava sozinha, e a realidade é que tudo que aconteceu depois eu consegui superar sozinha, porque eu já estava superando sozinha todas as situações da minha vida. E isso também me fez perceber ao longo de 2024 que talvez a culpa seja minha. Eu sempre mostrei para as pessoas que eu sou muito forte, e eu sou, de facto. Só que isso dá uma vantagem para as pessoas de que eu nunca preciso delas. Elas podem chegar que eu sempre vou ajudar de todas as formas, mas eu nunca vou pedir ajuda. E o problema, eu fiquei muito magoada porque na hora que eu tive a capacidade de pedir ajuda, lá em 2022, eu não tive ninguém do meu lado, à exceção do meu namorado, e que era óbvio que necessitaria de ficar do meu lado. E isso me feriu muito para a vida. Eu acho que isso arrasou comigo em 2023. E em 2024 eu voltei, como a Shakira fala, mais gostosa, mais bonita, mais rica. Por acaso não, em 2024 eu voltei muito mais pobre. Mais capaz, mais decidida a fazer a minha vida dar certo. E foi por isso que eu necessitei de me afastar e de cortar esses laços. Gente, estou há meia hora aqui a conversar convosco. E foi isso. E tenho 2 tópicos também, que eu li um livro que se chama Os 5 Convites, em 2024, que é um livro sobre 5 coisas que nós podemos aprender positivas com a morte, e que é um livro que eu vi uma influencer falar, só consegui comprar online porque não existia em nenhuma livraria. O livro é maravilhoso de bom, mas não acredito que seja um livro para toda a gente. Tem que estar com uma mente aberta muito boa para conseguir ler esse livro. Mas o livro tem também uma parte, o autor é budista e eu não me identifico com nenhuma religião. Aprendi nesse livro que o budismo também não é uma religião. No entanto, me identifiquei muito com muitas coisas que ele falou, e portanto para 2025 eu pretendo pesquisar mais sobre o assunto, e tornei-me uma dona de casa muito melhorada. Gente, não sou incrível, não vou falar que sou incrível, mas eu era péssima. E acho que em 2022 eu já melhorei um pouquinho, 2023 melhorei mais, 2024 melhorei muito. Agora para 2025 eu quero melhorar mais ainda, mas confesso que não é o meu foco principal. No próximo vídeo
eu vou falar sobre as minhas metas para 2025 e sobre todas as conquistas financeiras que eu tive este ano. A nível de investimentos, o que é que eu aprendi e como é que eu comecei nesta área dos investimentos. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!